Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí. Começa agora mais uma edição do Pausa e hoje nos debruçamos sobre um tema urgente e muitas vezes silencioso, o desaparecimento de pessoas no Brasil. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 80 mil pessoas desaparecem anualmente no país. Por trás de cada número existe uma família em desespero, uma vida interrompida e um grito por respostas. É um problema que atinge todas as regiões e classes sociais, exigindo atenção da sociedade e ações efetivas por parte do poder público. Mais de 23 mil pessoas desapareceram em Goiás entre os anos de 2017 e 2024, segundo dados do governo federal. É uma média de 9 desaparecimentos por dia contra 3 de localizados. Mas existe uma série de questões que cercam esses números. Para especialistas, há falhas no registro de atualização dos boletins de ocorrência, falta estrutura e políticas públicas. Quem mais sabe disso são as famílias que, dia após dia, esperam por respostas daqueles que desaparecem. Neste contexto, ganha relevância o trabalho realizado por órgãos como o Grupo de Investigação de Homicídios, GIH, que vai muito além dos crimes que seu nome sugere. O GIH atua também em casos de desaparecimento, oferecendo suporte às famílias e conduzindo investigações minuciosas, que muitas vezes são decisivas para reencontros ou, infelizmente, para elucidação de desfechos trágicos. Com o avanço da tecnologia e a criação de bancos de dados integrados, o trabalho desses grupos se torna cada vez mais estratégico e necessário. Para conversar conosco, nesse primeiro bloco, receberemos o delegado, o Dr. Marlon Luz, que é responsável pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Jataí. Com uma trajetória marcada por empenho e sensibilidade frente aos casos que acompanha, o delegado Marlon traz uma visão técnica, mas também humana sobre os desafios e caminhos possíveis na busca por pessoas desaparecidas. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Pausa, delegado. Dr. Marlon, o Grupo de Investigação de Homicídios tradicionalmente atua em crimes contra a vida. Como se dá a inserção do GIH nas ocorrências envolvendo pessoas desaparecidas? Olá, Vanessa, é um prazer novamente estar aqui com vocês no programa Pausa. Realmente, o Grupo de Investigação de Homicídios, ele tradicionalmente, e tem a sua atribuição precípua, a investigação de crimes de homicídios, sejam crimes consumados ou tentados. Excepcionalmente, nós também investigamos o desaparecimento de pessoas, sejam de crianças, jovens, pessoas adultas ou idosos. Nós temos dois tipos basicamente de desaparecimento dessas pessoas, ou informações quanto a esse desaparecimento. Seja um desaparecimento voluntário, então a pessoa voluntariamente, de forma espontânea, própria, ela sai da residência por diversos fatores. Às vezes um conflito familiar, uma agressão doméstica, algum constrangimento, inclusive de ordem sexual, uma violência sexual, e também, muitas das vezes, alguma depressão, ou conflitos diversos, inclusive com a comunidade que ela está inserida, não só familiar. Obviamente, temos também outro tipo de desaparecimento, que é o desaparecimento que tem um caráter criminoso. Então, muitas das vezes um sequestro, ou essa pessoa está sendo ameaçada, ou ela está sendo extorquida, ou até mesmo tendo sido vítima de homicídio. Por isso a importância do Grupo de Investigação de Homicídios assumir esse papel de investigação na localização dessa pessoa, ou no entendimento, ou se chegar na conclusão de que essa pessoa efetivamente pode ter sido vítima de algum crime doloso contra a vida, especificamente o homicídio consumado. Para que você aí de casa tenha noção,
Somente no estado de Goiás foi registrado o desaparecimento de 3.465 pessoas ao longo de 2023, conforme o 18º Anuário de Segurança Pública de 2024 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Delegado, quais são os primeiros passos adotados pelo GIH ao receber a notificação do desaparecimento de uma pessoa? Existe um protocolo específico? Quando o GIH recebe, seja através do plantão policial ou diretamente no nosso grupo especializado, uma notificação ou uma informação de que uma pessoa está desaparecida, nós seguimos diversos protocolos, sejam internos, através das pesquisas nos sistemas policiais disponíveis, sobretudo no chamado Registro de Atendimento Integrado, que envolve todas as forças policiais ou as forças de segurança pública, o que inclui o Corpo de Bombeiro Militar, relacionado sobretudo ao atendimento dessas pessoas em alguma unidade da Polícia Civil, que ela possa ter sido inclusive presa em flagrante delito, ou também ter tido um atendimento diante de um envolvimento em um acidente automobilístico e o seu encaminhamento às unidades hospitalares. Da mesma forma, nossa equipe tem o cuidado de checar todas as possibilidades relacionadas à rotina dessa pessoa ao entrevistarmos os familiares ou alguns amigos. Então, quais os locais que essa pessoa mais frequenta, quais os familiares que ela tem mais vínculo ou um laço afetivo, para que possamos checar, entrar em contato para ver se efetivamente essa pessoa está desaparecida ou simplesmente está visitando algum parente ou está na companhia de um terceiro que rotineiramente ele possa conviver, retirando aí essa classificação ou essa relação com um possível desaparecimento ou não, seja ele voluntário ou criminoso. Da mesma forma, as equipes já saem a campo no sentido de coletar também o maior número de informações, traçando os últimos passos relacionados à atividade dessa pessoa, do seu local de trabalho, do seu lar, principalmente relacionados a câmeras de monitoramento, os sistemas de monitoramento por câmeras, traçando ali os últimos passos dessa pessoa, com quem que ela teve um contato, se ela entrou em algum veículo automotor, ou se ela foi vítima ou não de alguma modalidade criminosa. Então, todos esses passos, todos esses protocolos são realizados basicamente de forma concomitante para dar uma resposta e um alívio maior aí para a família, que muitas das vezes está angustiada com essas pessoas que possam ou não efetivamente estarem desaparecidas. E nós sabemos que as pessoas precisam de um determinado tempo após o desaparecimento, mas eu quero que você nos fale se existe um prazo mínimo para registrar o desaparecimento de alguém ou a investigação pode começar imediatamente após essa comunicação. Existe um folclore, tanto divulgado muitas vezes pela imprensa ou incutido na sociedade, de que existe um protocolo, um prazo para a comunicação do desaparecimento de uma pessoa. Muito se fala em 24 horas. Não existe qualquer norma ou regra estabelecendo esse prazo de 24 horas. Qualquer saída de rotina de uma pessoa que não chegou em casa, não chegou ao seu local de trabalho, não atenda o seu telefone, ou havendo algumas suspeitas que essa pessoa tenha sido vítima de algum tipo de crime, seja de um sequestro, de uma extorsão, ou de uma extorsão mediante sequestro, ou até mesmo de um homicídio, uma tentativa de homicídio, o que se deve fazer imediatamente é o comparecimento à unidade policial, seja no plantão da Polícia Civil ou até mesmo procurando o grupo de investigação de homicídios no complexo de delegacias na parte baixa da cidade, em frente à Praça Professor Maromba. E nossas equipes seguirão aí todos os protocolos para a localização dessa pessoa, como já destacado. Então é importante esse imediatismo da comunicação para que as diligências sejam mais efetivas e também imediatas, principalmente quando envolve crianças e adolescentes, que são grupos mais vulneráveis e mais suscetíveis a um tipo de violência maior. Dr. Marlon, quais são os principais indícios que fazem o GIH tratar o desaparecimento como um possível caso de homicídio? Diversas circunstâncias podem indicar que uma pessoa desaparecida possa ter sido efetivamente vítima de um homicídio.
se traça preliminarmente é o histórico dessa vítima, de relação não só familiar, mas como na sociedade como um todo. Então, se ela já tem um histórico de estar sendo vítima de ameaça, de alguma extorsão, dívidas, conflitos diversos, um vasto antecedente criminal, que pode sugestionar que efetivamente ela pode ter sido vítima de homicídio, determinando assim outros tipos de diligências a serem seguidas pelo grupo de investigação de homicídios, não só na localização dessa pessoa ainda viva, no caso da tentativa de homicídio, ou infelizmente no caso da localização de seu cadáver. Bem, o que podemos dizer é que pessoas desaparecidas precisam ser protegidas, tanto pelo acolhimento e mobilização das famílias, quanto pela atuação firme e ágil das forças de segurança. Cada hora conta e garantir visibilidade ao caso, registrar a ocorrência imediatamente e cobrar investigações eficazes são formas de proteger vidas que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade extrema. Dr. Marlon, nós podemos dizer que a tecnologia está lado a lado no processo de busca por pessoas desaparecidas. Explica para a gente de que forma essa tecnologia e o cruzamento de dados auxiliam o GIH na localização de pessoas desaparecidas ou na reconstrução dos seus últimos passos. Obviamente, o grupo de investigação de homicídios não pode apresentar as suas técnicas de investigação, mas nós temos bem claro que a tecnologia é sim um fator de auxílio às investigações, principalmente na localização e nas formas de se traçar os últimos passos dados pela vítima de desaparecimento ou até mesmo por essa pessoa desaparecida que foi vítima de algum crime com destaque para o homicídio. A existência simples de um aparelho celular, que essa pessoa é possuidora, titular de alguma linha, acesso a dados bancários, mas com destaque para o monitoramento através do sistema de câmeras de segurança, seja essas câmeras ou sistemas de vídeo monitoramento públicos ou privados existentes em comércios ou também nas residências. Tem auxiliado muito a localização dessas pessoas e a identificação também de qualquer pessoa que tenha buscado fazer algum mal às vítimas. E é com essa temática que nós faremos um breve intervalo, mas não saiam daí, tá? Na volta, seguimos com o Dr. Marlon Luz, aprofundando o debate sobre o desaparecimento e o papel das investigações nesse processo tão delicado. E logo em seguida, vamos receber também o perito criminal, Dr. Gustavo Ávila, que é coordenador da Polícia Técnico-Científica de Jataí. Ele traz uma perspectiva técnica fundamental sobre os procedimentos periciais envolvidos nestes casos. São 3 minutinhos e eu já estou de volta. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. Você tem investido no alimento mais precioso que existe para a sua saúde e de sua família? A água que é servida em sua casa ou no seu estabelecimento é livre de contaminações? Valorize a sua família e seus clientes. Utilize água mineral. A água mineral Caiapó está há anos no mercado fornecendo um produto que é referência de qualidade e sabor. Seus processos tecnológicos e sanitários garantem a você a experiência de estar bebendo a água direto da fonte em meio à natureza. Cuide de você e de quem você valoriza. Beba água mineral Caiapó.
Estamos de volta com Pausa e agora temos a honra de receber pela primeira vez no nosso programa o perito criminal Dr. Gustavo Ávila, que é coordenador da Polícia Técnico-Científico de Jataí. Com uma vasta experiência na área pericial, ele vai nos ajudar a entender como a ciência e a técnica contribuem diretamente na elucidação de casos de desaparecimentos. Seja muito bem-vindo ao Pausa, Dr. Gustavo. É um prazer tê-lo conosco, viu? E eu já começo o nosso bate-papo te perguntando qual é o papel da perícia criminal nas investigações de pessoas desaparecidas, especialmente nos primeiros momentos após o registro do desaparecimento. Agradeço o convite, por poder explicar o papel da perícia criminal no caso de pessoas desaparecidas. É um trabalho muito importante junto com a delegacia de polícia, E, bom, vamos falar um pouquinho do papel da polícia científica, no caso das pessoas desaparecidas. É muito importante para nós, quando a gente fica sabendo de uma pessoa desaparecida, primeiramente, o primeiro passo é a família se dirigir para a delegacia de polícia. Aí, no caso, a Polícia Civil poderá explicar melhor o procedimento. Após a confecção do boletim de ocorrência, a pessoa será encaminhada para a polícia científica, os familiares que fizeram esse boletim de ocorrência. Para quê? Para nós coletarmos o material genético. É uma prática indolor, tá? A gente coloca uma esponjinha na boca para coletar esse material genético. E esse material será armazenado, será colocado no sistema e será enviado para o Laboratório de DNA e Biologia Forense do Instituto Criminalística em Goiânia. Lá, eles recebendo esse material, eles vão inserir num banco de perfis genéticos esse material da pessoa, dos familiares, tá? E vai ficar permanecendo lá. Com relação à pessoa desaparecida, nós podemos solicitar para a família, às vezes, um objeto de uso pessoal. Geralmente solicitamos uma escova de dente, um pente de cabelo, algo que tenha contato com a pessoa e que deixe o DNA dela. Porque a família cedendo o material genético deles é muito bom, é um parâmetro, mas não é uma referência direta. Agora, tendo material de uso pessoal que a gente sabe que é dessa pessoa desaparecida, nós teremos, de fato, esse material genético direto da pessoa. Então, tanto o DNA dos familiares quanto o DNA dessa pessoa desaparecida será colocado nesse banco de perfis genéticos, tá? Agora, quando, vamos supor, já teve um caso aqui em Jataí de um senhor que desapareceu, houve um local que possivelmente ele teria passado e teria deixado objetos de uso pessoal, que seja uma máscara, um boné, Nós coletamos esse material, viemos aqui, pegamos um swab, que é um cotonete grande, para tirar o material genético e encaminhar para o laboratório. E deu positivo, Por que deu positivo? Porque nós tínhamos a referência direta e a referência dos familiares. Então, tudo indicava que esse material genético era dessa pessoa desaparecida. Então, lá era um local que nós podemos dizer que a pessoa passou. Então, podemos direcionar a investigação da pessoa desaparecida por esses locais, E sempre que as pessoas desaparecem, sempre se busca algo que possa revelar indícios do desaparecimento. Quais os tipos de vestígios ou evidências mais relevantes em locais onde uma pessoa possivelmente desapareceu ou foi vista pela última vez? Bom, como eu havia dito anteriormente, nós dizemos que não há um vestígio de maior relevância, Todos os vestígios são relevantes. Mas aquele vestígio que possa ter algum material genético da pessoa desaparecida é um vestígio muito relevante. Porque nós tendo, como eu já disse anteriormente, o material genético dos familiares e a referência direta do material genético da vítima, e tendo um suposto vestígio que indique que seja da pessoa, então qualquer vestígio que indique que seja da pessoa é um vestígio relevante. Nós faremos a coleta, com todo cuidado, com todos os procedimentos básicos, com luva, máscara, para não contaminar esse vestígio, traremos para a nossa unidade, e aqui na nossa unidade nós iremos tratar desse vestígio, coletar o material genético e enviar para o laboratório de DNA forense, lá em Goiânia. E por meio desse material será colocado no banco de perfis genéticos, que então irá falar se é ou não é dessa pessoa com o material genético que nós já temos no banco de perfis genéticos.
Infelizmente, alguns casos acontecem porque as pessoas não se atentam aos sinais que podem anteceder a um desaparecimento. Mudanças bruscas de comportamento, isolamento repentino, discursos de fuga ou angústia constante pode ser um indicativo de que algo não vai bem. Identificar esses sinais precocemente e buscar ajuda especializada pode ser decisivo para evitar que uma ausência se torne um desaparecimento. Dr. Marlon, quais são os maiores desafios enfrentados nas investigações de desaparecimento, especialmente quando envolvem vítimas vulneráveis, como mulheres, crianças ou idosos? Esses grupos vulneráveis são os que demandam maior atenção e cuidado por parte do grupo de investigação de homicídios quando são tidas como pessoas desaparecidas. As crianças, especificamente, são um grupo extremamente vulnerável, principalmente pela dificuldade de fala. E também tendo em vista que não existe uma rotina clara quanto às suas atividades diárias. Então são pessoas que demandam uma maior cuidado e zelo não só da família, para que não possam ser vítimas desse desaparecimento, seja voluntário ou criminoso, e o que demanda também um imediatismo maior na comunicação para que haja uma ação efetiva não só da Polícia Civil, através do GIH, mas de várias forças policiais, inclusive do Corpo de Bombeiro Militar. Os adolescentes, quase sempre, o desaparecimento tem uma relação com o estado de rebeldia, característico da própria idade. Então, às vezes, um conflito amoroso ou uma oposição da família a um relacionamento, ou problemas de ordem psicológica, como depressão, o acesso fácil às redes sociais, o que muitas das vezes faz com que sejam atraídas por grupos criminosos ou até por terceiros com intenções criminosas, o que também demanda uma atenção não só da família, como das forças policiais, em específico da Polícia Civil, nesse caso do desaparecimento. Esses adolescentes quase sempre não se comunicam com a família sobre esses conflitos ou esses dramas que vivenciam e também mantém de forma clandestina qualquer atividade realizada pelas redes sociais, principalmente quando é traçado ou realizado com terceiros estranhos, o que mantém uma dificuldade de traçar para esses casos alguma linha de investigação. No que se refere aos idosos, em caso de desaparecimento, vários fatores dificultam as investigações e a própria localização desses idosos desaparecidos. Então, fatores de saúde, sobretudo mental, a exemplo do Alzheimer, dificultam a localização desses idosos que muitas das vezes não conseguem dar informações básicas para terceiros quanto ao seu endereço, quem são seus familiares, ou até a dificuldade com meios de comunicação, como o simples manuseio de um aparelho celular que muitas das vezes eles nem mesmo possuem. Outro fator também que dificulta é o isolamento, muitas das vezes, de alguns idosos. Muitos deles vivem sozinhos, sem contato com a família, sem com que a família ou amigos ou até mesmo os vizinhos saibam da sua rotina ou para quais lugares eles mais frequentam, a simples ida a um supermercado. Então, tudo isso dificulta a localização e as investigações no sentido de se traçar o paradeiro e a retomada dessa pessoa para o seu lar. E infelizmente muitas pessoas permanecem desaparecidas por anos, deixando famílias em um limbo de dor e incerteza. Em alguns casos, o desfecho só chega após muito tempo, são encontrados apenas os restos mortais, exigindo um trabalho minucioso da perícia para identificar. Esses casos reforçam a importância de investigações contínuas e do fortalecimento dos mecanismos de buscas e registros desde os primeiros momentos do desaparecimento. Doutor Gustavo, em casos de desaparecimento prolongado, como a perícia pode atuar na identificação de restos mortais ou objetos pessoais ligados à vítima? No caso de desaparecimento prolongado, em que nós localizamos restos mortais, o que já aconteceu aqui na cidade de Jataí, é possível localizar ossadas ou restos mortais que ainda possuam, algum material biológico. Nós iremos trazer para o IML, certo? No qual o médico legista irá receber esse material
E como eu já dito anteriormente, o material que nós precisamos é o DNA. Então será coletado o DNA, seja do osso, né, ou seja de algum músculo que ainda está presente, e nós enviaremos para o laboratório. No laboratório, esse material genético ele será inserido no banco de perfis genéticos. Pode acontecer de uma família não ter, às vezes, não ter dado conta do desaparecimento dessa pessoa, então o material fica guardando nesse banco de perfis genéticos algum complemento, né, de que seja o DNA dos familiares ou uma referência direta. Como vocês perguntaram, né, a referência direta. Se por acaso chegar alguma família e falar assim, essa eu sabe que vocês localizaram, pode ser de um filho meu, uma mãe procurando. Então nós iremos solicitar o quê? Um material de referência direta, né, caso ele esteja preservado ainda pela ação do tempo, ou nós iremos coletar o material genético da mãe, do pai, caso essa pessoa tiver filhos. Iremos enviar tudo para o laboratório para ver se existe a correspondência desse material, a ossada, né, o músculo que seja, com o material da família, aguardando o match, né? E caso der o match, nós iremos informar a família, será feita a declaração de óbito e então a família poderá realizar o sepultamento. Nós falamos no primeiro bloco sobre o uso de tecnologia no processo de busca por desaparecidos. A tecnologia forense, como exames de DNA e análises de solo, fibras, tem sido decisiva em casos de desaparecidos. Você poderia nos dar um exemplo de como isso funciona na prática? No caso de análise de solo ou fibras, o Instituto de Criminalística em Goiânia, nós não mexemos com isso, né? Então nós focamos sempre no DNA, porque é um resultado mais certo, né? A análise do solo e da fibra pode às vezes deixar um pouco confuso essa parte da investigação. No caso do exemplo, como citei anteriormente, né, já aconteceu aqui na cidade de Jataí, né, um senhor está desaparecido e um possível local que ele tenha passado, ele deixou alguns materiais de uso pessoal, que seja, no caso que eu me lembro e me recorde, era uma máscara. Então nós coletamos o DNA e enviamos para o laboratório. Só que nós já havíamos entrado em contato com a família e já havíamos coletado tanto o material genético da família quanto do próprio desaparecido por uma escova de dente. E deu um match, né? O match significa que é um resultado positivo, né? Deu correspondência entre o material localizado no local, com dos familiares e a referência direta que foi a escova de dente. Então, nesse caso, nós conseguimos confirmar que a pessoa passou por lá. Agora, eu também me lembro que não tivemos outros vestígios, né, com o tempo, que indicassem a localização. Ele encontra-se desaparecido até hoje, né? E é importante frisar que no mês de agosto desse ano de 2025, terá a campanha de desaparecidos, né? Quem tiver qualquer parente desaparecido, né, pode ser na cidade de Jataí, no estado de Goiás ou no Brasil, pode estar comparecendo na Polícia Científica, que nós iremos orientar sobre o procedimento da coleta do material, se fez ou não fez o boletim de ocorrência, poderá estar fazendo na delegacia de polícia, tá? Mas assim, é imprescindível que venham aqui para nós coletarmos material genético, porque qualquer outro material biológico, que seja uma ossada, que nós estamos localizando, ou mesmo que outra regional da Polícia Científica localize e coloque o DNA no banco genético, irá ficar lá, enquanto nós não tivermos essa correspondência do DNA dos familiares. Então é de suma importância os familiares comparecerem aqui para coletar o material genético, reforço que é indolor, tá? Não machuca, e para nós enviarmos para o laboratório. A participação da população é essencial na busca por pessoas desaparecidas. Compartilhar informações, divulgar fotos, estar atento a movimentações suspeitas e colaborar com denúncias anônimas são atitudes que podem fazer toda a diferença. Quando a sociedade se envolve, as chances de localização de alguém aumentam significativamente, tornando a rede de apoio mais forte e humana diante de uma situação tão delicada. Doutor Gustavo, conta pra gente quais cuidados devem ser tomados pela população e pelas equipes de busca para não comprometer evidências importantes antes da chegada da perícia no local. Essa pergunta é muito importante, né? Porque muitas pessoas não sabem, de fato, o procedimento a ser realizado quando encontra um objeto, né, de uso pessoal de uma pessoa desaparecida. Muitas pessoas, às vezes, não têm o conhecimento e acaba pegando, sem luva, né, esses materiais e acaba contaminando. Então, só de eu tocar qualquer objeto, eu já estou deixando o meu DNA, né, um DNA de contato. Então, é de suma importância que se tem uma pessoa desaparecida e você acha que aquele vestígio pode ser dessa pessoa desaparecida, é não tocar. Nós falamos sempre em isolar e preservar, né? Isola e preserva. Se, vamos supor assim, está num ambiente aberto, com possibilidade de chuva, né?
às vezes até a intempérie climática, o sol está tocando diretamente, nós podemos falar para pegar uma sacola, né? E pegar por dentro da sacola e pegar. Igual quando você pega cocô de cachorro, né? Na rua. E você está preservando. Preservou? Aciona a polícia civil, aciona a polícia científica para estar recolhendo esse objeto, né? Para nós estarmos trazendo aqui na nossa unidade, pegar o DNA e mandar para o laboratório forense de Goiânia. Agora, para que possamos encerrar o nosso bloco de perguntas, eu gostaria de voltar ao Dr. Marlon e perguntar quais são as orientações que você daria às famílias de desaparecidos sobre como proceder e colaborar com as investigações conduzidas pelo GIH. Em caso de desaparecimento, as famílias devem buscar prioritariamente o apoio policial, com destaque para a Polícia Civil através do seu grupo de investigação de homicídios, que tem a expertise para localizar, investigar e resgatar essas pessoas desaparecidas. As famílias devem evitar ao máximo dar publicidade dos desaparecimentos pelas redes sociais, evitando dar publicidade às imagens das pessoas desaparecidas e até mesmo dar publicidade a telefones particulares, evitando-se assim crimes de estelionato ou extorsões diante desses casos de desaparecimento. Então, o que se deve primeiramente é buscar o apoio da polícia, dar maiores informações sobre as circunstâncias desse desaparecimento, levar uma foto recente dessa pessoa desaparecida para que a gente possa dar publicidade por meio dos canais oficiais e com os telefones oficiais, seja o telefone funcional do GIH ou o disque denúncia da Polícia Civil, que é o 197, para que com segurança nós possamos localizar essa pessoa e entregar com segurança ao seio familiar. E é isso. Eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe Pausa, ao delegado Dr. Marlon Luz, meu amigo, e ao perito criminal Dr. Gustavo, por compartilharem conosco informações tão importantes, válidas e necessárias. E, claro, por nos ajudar a compreender melhor a complexidade dos casos de desaparecimento. A participação de vocês hoje no programa foi muito importante, então muito obrigada. E agora vamos para um breve intervalo, mas na volta tem o nosso momento parceiro e em seguida o Café Consciência, diretamente da aconchegante Casa do Sabor. Não saiam daí, que no final a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse tema. E no nosso momento parceiro de hoje eu trouxe um produto muito especial que chegou recentemente para a gente na Empório Casa Verde, que é o Sleep Koala. Esse produto, ele é maravilhoso para ajustar o seu sono. Então, se você está precisando dormir melhor, para ter mais energia no outro dia, disposição, melhorar a memória, concentração, esse produto é ideal para você. Ele é composto por glicina, inositol, enovita, magnésio e triptofano. É uma bebida, né? Aqui dentro tem um pozinho sabor chocolate. Aqui dentro tem um medidor, você pode tomar um medidor no finalzinho do dia ou 1 hora antes do horário que você costuma adormecer, ou ali pelas 8 horas da noite, e começar a preparar o seu sono. Você pode usar ele tanto com água quente, ou usar com leite quente ou leite gelado, ou uma bebida vegetal, como várias opções que a gente tem na Empório, como as bebidas da tal da caçanha, as bebidas da Nude, fazem uma ótima combinação com esse produto. Então, ele é uma revolução, né, que a gente tem aí para melhorar o nosso sono, e é um suplemento, não é um medicamento. Então, para você que está precisando dormir melhor, ter um sono reparador, esse produto é muito legal. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais.
A Equifla Móveis Loja 2 está em um novo endereço para melhor atendê-lo, com uma linha especial de móveis corporativos. Representamos com exclusividade em nossa cidade as marcas Cavalete e Gabi Work. Equifla Móveis. Qualidade, durabilidade, conforto e design. Rua Minas Gerais, 1286, Sala 5, Setor Oeste. Venha e conheça o que há de melhor no mobiliário corporativo. Olá, Vanessa. Olá, pessoal de casa. Tá no ar mais um Café Consciência, direto aqui da nossa acolhedora, da nossa Casa do Sabor. E hoje, entre um café, gente, tá uma delícia aqui, viu? E o barulho das ruas lá fora, que toda hora passa um carro aqui, a gente convida a parar um pouco para desacelerar. Porque nessa pressa do dia a dia, entre o trabalho, entre o trânsito, o compromisso que nós temos na cidade, entre as notificações do celular, tem uma parte da cidade que a gente simplesmente não vê, ou finge que não vê. Essa é a realidade. A gente está falando, sabe, dessas pessoas que estão em situação de rua. Você já parou para pensar quantas vezes você passou por alguém dormindo numa calçada, pedindo ajuda no semáforo, ou sentado em silêncio numa praça e simplesmente seguiu em frente? Quando nós falamos sobre esse nosso cotidiano, a gente tem que começar a entender por meio de números. O último levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mais de 280 mil pessoas vivem em situação de rua no Brasil. E esse número ele aumenta drasticamente nos últimos anos, impulsionado por possíveis crises econômicas, pelo desemprego, pelo uso abusivo de drogas e também por problemas familiares e a saúde mental. Problemas que a gente fala muito aqui no programa Pausa. E quando a gente fala sobre essas pessoas, elas possuem nome, história, sentimentos, mas muitas vezes elas são tratadas como parte da paisagem urbana, invisíveis. Então, falar sobre essas pessoas e essa invisibilidade também se traduz em um outro dado triste, o dos desaparecidos, como está sendo tratado no programa de hoje por pessoas que trazem à luz esse debate. O Brasil ele registra, em média, mais de 80 mil desaparecimentos por ano, segundo o Ministério da Justiça, e é como se todos os dias mais de 200 pessoas simplesmente sumissem. Só que no estado de Goiás o número também assusta. No ano de 2024, foram mais de 2.300 registros de desaparecimento no estado, e muitos desses casos envolvem crianças, adolescentes, pessoas mais velhas, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, como as pessoas que também estão nas ruas. Essas histórias nem sempre ganham espaços na mídia, nem sempre elas são trazidas aqui para o debate, né? Mas elas representam famílias que passam a estar destruídas, mães que vivem sem respostas, comunidades em busca de quem partiu e não voltou mais. Então é um tema bastante pertinente para a gente falar, para olhar para essa paisagem invisível. E claro, né, aqui no nosso Café Consciência, direto da Casa do Sabor, nós temos a nossa dica literária. A nossa dica literária de hoje é um livro que ele é uma construção científica. Pessoas em situação de rua, invisibilidade, preconceito e direitos. Ele foi escrito pela Tereza Rodrigues Vieira e a Valéria Silva Galdino. Ela vai falar exatamente sobre as questões relacionadas às pessoas que estão invisíveis, que estão na cidade. Então, nosso Café Consciência de hoje é um convite para que você possa ter empatia e, assim como esse livro, refletir sobre como a nossa pressa pode nos tornar cegos diante da realidade, de uma realidade tão dura. E lembrar que a ciência, como a Valéria e a Tereza escrevem no seu livro, ela faz com que a humanidade, por meio de dados que são apresentados nesse livro, faça com que nós tenhamos um olhar e também um coração muito atento e aberto para essas realidades. Então é uma dica literária rica e finita para que você possa ter um olhar mais empático. Então, a gente encerra o Café Consciência de hoje, diretamente da Casa do Sabor, lembrando que o mundo pode estar acelerado, mas a mudança, ela começa no instante em que a gente decide viver de verdade com quem está do nosso lado. Então, até a nossa próxima conversa com mais sabor, mais consciência e mais humanidade. Então, por isso que eu te convido a estar aqui na Casa do Sabor. O café, gente, tá uma delícia hoje, todos os dias.
Guto, muito necessário trazer essa questão no nosso programa. Esse café consciência foi tão válido para a gente, porque em meio à correria do dia a dia, muitas vezes deixamos de enxergar aqueles que vivem à margem da sociedade. As pessoas em situação de rua, invisibilizadas pelo olhar apressado e pelo preconceito. Essas pessoas enfrentam não apenas a falta de abrigo e alimento, mas também a indiferença e o abandono. São homens, mulheres e até crianças que carregam histórias de perdas, culturas familiares, dependência química, transtornos mentais ou simplesmente a falta de oportunidade. E que, por tudo isso, precisam ser vistas com humanidade e respeito. Ignorar essa realidade é perpetuar um ciclo de exclusão que empurra essas vidas cada vez mais para o esquecimento. É urgente que a sociedade, o poder público e cada um de nós repensemos nossas atitudes e políticas, buscando ações efetivas de acolhimento, inserção social e garantia de direitos. Ver essas pessoas é o primeiro passo para incluí-las novamente no tecido social e oferecer a elas algo que nunca deveria ter sido negado, a dignidade. Agora nós estamos indo para nosso último intervalo, mas na volta tem o quadro Comer Bem Faz Bem direto do Empório Casa Verde, com dicas saudáveis e deliciosas para o seu dia a dia. Não saiam daí. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Oi, Vanessa. Para o nosso Comer Bem Faz Bem de hoje, eu escolhi mostrar para vocês o nosso pão 100% integral que nós temos aqui no Empório. Ele é feito de fermentação natural e nós temos várias versões. Sem recheio, com recheio de castanha, com recheio de banana, rapadura e canela, que é uma delícia, é um pãozinho mais adocicado. E nós temos esse aqui que eu escolhi hoje, que é o pão recheado com uva passa, castanha e ameixa. E nós temos uma torradinha nele na air fryer, ou você pode torrar também na sanduicheira, ou só esquentar no micro-ondas um pouquinho, ou comer natural mesmo. E para acompanhar esse pão, eu trouxe várias possibilidades, claro, saudáveis que a gente tem aqui na loja. Começando pela nossa coalhada, que é uma novidade da Verde Campo, que agora nós temos aqui, uma coalhada seca, que é um creme de queijo tipo árabe, que fica uma delícia para acompanhar. Nós temos também a opção do creme de castanha de caju, para aquela pessoa que não quer nada derivado do leite e precisa optar por algo de origem vegetal, esse creme é ideal. Nós temos também a opção do cottage, esse aqui da Verde Campo é uma delícia, e o diferencial dele é que ele é sem lactose. Outra opção de cottage que nós temos é da marca Iorgos. Esse aqui ele tem 14 gramas de proteína na porção, então ele é reforçado nessa questão da proteína e também é zero lactose. Outra opção que nós temos também vegano é esse requeijão aqui. Esse aqui particularmente ele é sabor ervas finas e pesto, da Vida Veg. Então para os intolerantes, para os alérgicos também é uma excelente opção, ou para vegetarianos e veganos também. Aqui, por último, e não menos importante, que eu amo, é o requeijão zero lactose da Verde Campo também, que fica uma delícia.
Além de todas essas possibilidades, você pode combinar esse pão com uma geleia que a gente tem aqui na loja, que é a geleia da Pura e Leve, que vocês já conhecem. Nós podemos passar também uma pastinha de amendoim ou uma pastinha de castanha de caju, ou até puro mesmo. Então ele é muito delicioso e 100% saudável. Gente, muito bom, uma delícia. Venha até Empório Casa Verde já garantir o seu pãozinho e a sua coalhada para o seu café da manhã ou o seu lanchinho da tarde. Quadro Comer Bem Faz Bem, que nós contamos com as orientações preciosas da nutricionista Manuela Monteiro, que sempre traz essas dicas deliciosas para gente, direto lá do Empório Casa Verde. A Manu tem um olhar profissional e cuidadoso. Ela nos mostra como é possível manter uma alimentação equilibrada, saborosa e acessível, cuidando da saúde sem abrir mão do prazer à mesa. O Pausa de hoje foi marcado por um tema que carrega dor, silêncio e muitas perguntas sem respostas. O desaparecimento de pessoas. São milhares de famílias em todo o Brasil vivendo o vazio da ausência, a angústia da espera e a incerteza dos dias que se arrastam sem notícias. Cada pessoa desaparecida é uma história interrompida, uma vida que importa, um nome que precisa ser lembrado. É preciso que a gente olhe para essa realidade com mais empatia, mais atenção e mais ação. A você que nos assiste, o nosso convite é para não ser indiferente. Se você conhece alguém que está desaparecido ou presenciou algo suspeito, não se cale. A dor de uma família pode ser amenizada com informação, com um gesto, uma atitude. Que a dororidade, esse sentimento profundo de empatia com a dor do outro, nos toque e nos mova. Porque ninguém desaparece sozinho. O desaparecimento é também um reflexo da forma com que escolhemos ver ou ignorar as dores que não são nossas. O Pausa vai ficando por aqui. Agradeço profundamente a sua companhia em mais essa edição tão especial. Na próxima semana temos um novo encontro marcado aqui na TV Sudoeste para mais um momento de escuta, reflexão e conexão com temas que importam. Um beijo, pessoal, se cuidem e até breve. Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí.